crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos e meninas sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados, enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. A brincadeira não é só lazer, ela contribui e é uma necessidade para o desenvolvimento infantil. A criança, ela brinca desde a vida uterina até a passagem dela para a vida adulta. A brincadeira, ela contém o lazer, né? Os momentos de relaxamento, a distração estão contidos na brincadeira. Mas mais do que isso, a brincadeira também possibilita que a criança tenha um autoconhecimento de si mesma, que ela faça a interação com os pares e também que ela desenvolva a criatividade, a inventividade, a capacidade de criar com as brincadeiras. O princípio 7 da Declaração Universal dos Direitos da Criança, votado em 1959, garante que todas as crianças têm direito ao lazer infantil. A brincadeira faz parte do desenvolvimento do indivíduo, um valor que muitas vezes é subestimado. Inclusive no Brasil, desde 1998, a brincadeira é um dos princípios fundamentais do referencial curricular para a educação infantil. E também a gente pode encontrar o direito de brincar contido no artigo 16 do ECA. Então a brincadeira é realmente importante no processo educativo. A brincadeira contribui para a formação da criança, desde a parte cognitiva, a parte afetiva, a emocional, a social, enfim, a criança ela necessita brincar. Quanto mais ela brinca, mais ela aprende. Gosto de muitas brincadeiras. Eu gosto de brincar de pega-pega, futebol, esconde-esconde. Gosto de muitas, todas são as minhas preferidas. Pula-pula e moto e parquinho. Eu brinco na quadra, eu brinco no pátio, eu brinco depois na minha casa, eu brinco na minha quadrinha de futebol. Só não brinco na sala. Quais são as brincadeiras de menino? De menino grande é skate, só que eu não quero andar de skate. Você não quer? Você gosta de andar de bicicleta? Uhum. E de patins. De patins também é divertido? É? Só que me cansa a mão. A literatura e as pesquisas apontam que existem 3 grandes objetivos para a brincadeira na infância: o prazer, a expressão do sentimento e o aprendizado. A gente vai ter aí N teóricos falando sobre isso, vários teóricos da atualidade, e eu me lembro de uma referência que o Vygotsky faz, de que quando a criança ela brinca e ela opera sobre os objetos, que ela está fazendo transformações, né? E essas transformações são aprendizagens a partir do brincar. Ela transforma um objeto que tem uma funcionalidade social construída em algo diferente desse convencional. Isso é um processo de aprendizagem. Porque nós aprendemos quando algo é importante e algo é significativo para nós. Então, quando a brincadeira se torna algo relacionado com a aprendizagem, eu vou aprender de forma mais gostosa, eu vou aprender de forma mais natural e vai ser muito mais satisfatório para a criança. Por isso que a brincadeira inserida dentro do processo de aprendizagem, eu julgo que é algo muito importante. Uma criança que não brinca é algo para se pensar. Tá? A brincadeira ela traz sim saúde para uma criança, tanto saúde física como saúde emocional, e também a gente poderia dizer que ela é uma ferramenta de estímulo cognitivo. Se a gente buscar na história, Platão e Aristóteles já trabalhavam com brincadeira.
Platão, inclusive, dizia assim que o estudo é uma forma de brincar, né? E na escola isso fica bem claro quando nós tornamos a atividade, o conteúdo para a criança de uma forma lúdica. A criança precisa experimentar, tocar, cheirar, ela precisa ter contato com o conteúdo para ela aprender, porque isso tem que ser significativo para ela. A brincadeira faz com que a aprendizagem seja, digamos assim, saborosa. A proposta de trabalho nesse colégio para a educação infantil, para o Fundamental 1, é de sempre envolver todas as atividades cognitivas com atividades lúdicas. Por quê? Trabalhando com criança é importante que você torne o aprendizado algo prazeroso. Eu penso que nada melhor do que brincadeira. Criança e brincadeira tem uma relação muito forte, é muito mais fácil você apresentar um conteúdo de uma forma mais significativa para aquela criança se ela estiver num contexto de brincadeira. Então, em todas as nossas atividades, a gente procura envolver o lúdico e o aprendizado. Eu nunca mais destruirei a terra com água. Ai, Noé e a sua família se ajoelharam naquele dia e agradeceram a Deus pelo cuidado, pelo amor que Deus tinha dispensado a Na ele. brincadeira, a criança ela consegue fazer a relação entre o que é real e o que é imaginário. E aí, na brincadeira ela também consegue colocar para fora os medos, as angústias, a insegurança, até alguns traumas. Crianças no nível 1, elas têm uma idade variada de 3 e 4 anos de idade. Tendo isso como base, a gente pode se certificar de que a criança vai ter um nível de concentração curtíssimo. Então, todas as ferramentas que nós podemos usar para que essa criança tenha um maior momento de concentração, nós utilizamos. E a brincadeira, o lúdico, ela é uma ferramenta fortíssima para você envolver a criança com concentração na atividade. Por quê? A brincadeira desperta o imaginativo, a brincadeira ela é participativa, a brincadeira ela é instigante e são elementos que são fundamentais para você conseguir trazer uma criança para um período de concentração maior e ainda mais tornar aquele conteúdo algo prazeroso, sem ser algo maçante, cansativo ou que a criança precise fazer um esforço para compreender. A brincadeira ela traz essa leveza para o aprendizado. Quem que era o Noé? O velhinho, E Noé teve que fazer o quê? um barco bem grande, E o que é que tinha dentro desse barco? só animais e pessoas. Animais e pessoas? E depois que eles entraram no barco, o que foi que aconteceu? Jesus destruiu a terra Com o quê? com água, Era muita ou era pouca água? muita água. E como é que chovia? Assim, 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 assim e assim. Era muito forte a chuva, não era, Arthur? E aí, depois, o que foi que aconteceu? Depois parou de chover. O que aprendemos com essas pequenas histórias se soma a todas as histórias que vamos formar ao longo da vida. Histórias divertidas se constroem todo dia, palavra por palavra, linha por linha. Eu posso citar algumas atividades que são feitas que eles gostam bastante e que são assim muito versáteis para a gente envolver diversos conteúdos numa única atividade. Por exemplo, brincadeiras de rodas, elas são assim elementares, você desperta ali concentração, você desperta ali psicomotricidade, você desperta na criança também o senso de lateralidade, é fundamental. As brincadeiras também, siga o líder, imitação, elas são assim riquíssimas, né? Em concentração, em a criança seguir regras, em a criança seguir informações, em ela tomar uma atitude a partir da informação de uma atividade que eu gosto bastante, que os meus alunos assim costumam apreciar também, é você fazer viagens, uma viagem espacial, uma viagem ao fundo do mar. E a criança vai imaginando tudo aquilo, vivenciando, você desperta a imaginação, você desperta na criança o senso de criar algo para que posteriormente, quando ela necessariamente tiver que pegar no lápis, redigir um texto, ela vai já estar bem familiarizada com o mundo da imaginação e com a estrutura de como formar uma história, de como formar um começo, um meio e um fim. Imaginar, a ferramenta mágica da brincadeira. Um elemento que não pode, que não deve ser trocado por qualquer ato menos significativo. É preciso se ter alguns cuidados hoje ao classificar
brincadeira para não confundir com entretenimento, né? O entretenimento ele tem uma outra forma de se configurar. A criança fica mais estática, né? Especialmente quando a gente fala de entretenimento envolvendo TV, computador, né? As tecnologias contemporâneas. Primeiro eu chego, estudo, tomo meu banho, escovo os dentes e daí eu vou brincar com os meus brinquedos, um pouquinho brincar com os meus brinquedos, uma horinha de brinquedo, eu brinco com meus aviãozinhos correndo, eu gosto de brincar muito com as minhas coisas e daí depois eu vou, escovo os dentes, vou pro meu Kumon e daí eu chego e dou meia horinha de jogando, jogo meia horinha. A brincadeira, a gente pode dizer assim que ela faz muito bem e que ela trabalha toda a criança, né? O entretenimento é o passatempo, é aquela coisa de ver televisão, de jogar um videogame, é muito a criança com ela mesma, a criança interagindo com uma máquina. A brincadeira, a criança interage com amigos, ela interage com conhecimento. Ela marca no tempo e daí ela fala, acabou o seu tempo, agora tá na hora de dormir, de brincar. Acabou o seu tempo, Guigui. Daí tá na hora de brincar, de dormir. Depois do momento do almoço, elas têm um horário livre, que é em torno de 40, 50 minutos, que tem um horário que elas podem assistir televisão. Então, de 40 a 50 minutos, o período estipulado por dia, que elas assistem televisão. Após esse momento, a gente desliga a televisão e aí é o momento em que elas têm para fazer as tarefas. Se faz as tarefas, em torno de 30 minutos, e após isso, eles têm um período para brincar. Então, o período de brincadeiras à tarde é bem amplo, pode brincar bastante, se desenvolver, crescer, se relacionar com outras crianças. Em torno de 6h30, 7 horas, elas já estão jantando e às 7h30, para nós é importante que elas já estejam no seu período de descanso para poder ter uma noite tranquila e acordar bem para o próximo dia vir à escola. Então elas vão dormir todos os dias às 7h30 da noite para que possam estar bem no outro dia, para estar na escola cedo, desperta e com vontade, sem sono. A criança ela precisa ser cuidada nesse aspecto e é preciso que se tenha uma rotina muito bem estabelecida. Não dá para tirá-la desse universo tecnológico do qual ela faz parte, mas é importante que isso seja regulamentado por regras, por horários, porque o entretenimento tende a permitir que a criança fique muito tempo estática, o seu corpo não é movimentado, as informações que chegam à mente da criança por esses meios tecnológicos, às vezes são muitas informações ao mesmo tempo, sem possibilidade de processamento disso. E existem pesquisas nas universidades brasileiras, inclusive, ao longo aí do mundo, a gente pode encontrar esses dados de que a exposição indiscriminada nesses contextos de entretenimento, TV, computador, pode levar a riscos para a saúde da criança, quadros de obesidade, baixo desempenho acadêmico, né? São dados que hoje a gente já consegue mensurar a partir de pesquisas. Então, muito cuidado, a família precisa ter esse cuidado de não se perder um pouquinho aí no uso desses recursos. Hoje a gente percebe que as crianças, elas têm mais entretenimento do que brincadeira. O que a escola precisa fazer, e a gente procura fazer isso todos os dias, especialmente com a educação infantil, é proporcionar esses momentos de brincadeira com eles. Crianças muito pequenas, mesmo quando acompanhadas de outras crianças, preferem brincar sozinhas. Por isso, o mais interessante para esse momento é estimular brincadeiras que trabalhem com os sentidos, através de cores, texturas e sons. A partir dos 3 anos de idade, as crianças descobrem a fase do faz de conta. Por isso, interessante são brincadeiras como casinha ou ser motorista de ônibus. A partir dos 5 anos de idade, as crianças já estão totalmente aptas a compartilhar a sua brincadeira com outra criança. O nome da minha irmã é Ana Isabela, o apelido dela é Belinha. Ela gosta de brincar comigo porque os meus brinquedos é de brincar também com os outros, que eu gosto de brincar com os amigos. Eu acho solitário brincar sozinha, daí eu brinco com ela de Lego, eu brinco com ela de carrinho, de apostar corrida.
brinco de um monte de coisa com ela, porque eu acho chato brincar sozinho. É muito benéfico e até acredito que voltar um pouco ao passado, né? Há 2, 3 gerações atrás se brincava muito em família, porque as opções de diversão não eram tão expressivas e a oferta não era tão grande assim, né? Então ainda se brincava no quintal, as brincadeiras antigas do cavalinho, o pai e o filho, a mãe ajudar a criança a trabalhar com as roupinhas da boneca, a mãe permitir que a criança use os brinquedinhos de cozinha para ajudar e para participar de um momento em que ela está cozinhando, enfim. Aproveitar esses momentos em família que já existem para otimizar os processos de brincadeira e fazer com que isso seja útil para toda a família. Os pais precisam interagir com as crianças sempre, né? Não sei se é possível todo dia, mas o máximo de tempo e tempo de qualidade, né? Se tiver 20 minutos por dia, que seja 20 minutos de qualidade, de doação mesmo. Aquela coisa assim de desligar o celular, de desligar a televisão, de desligar tudo e se doar naquele tempo que tem de qualidade para o filho. Seja brincando no chão, seja contando uma história, seja caminhando no parque, brincando na rua, jogando bola, mas precisa ter essa interação. E você brinca com a mamãe e com o papai? Uhum. Brinca do quê? Brincar de bola, Do que mais? de bobinho. É legal? Uhum. Tem que ter um na frente e o outro lado o outro. E o que Tem vocês têm dois. que fazer? Aí o outro tem que ter desse lado e partir aqui no meio. E é legal? Uhum. Tem que jogar a bola em cima da pessoa. Na nossa casa, né, brincando com a nossa filha, todos os dias nós separamos um momento de brincadeira, um momento em que ela vai estar brincando ou sozinha com seus brinquedos, ou vai estar brincando com seus amigos, ou vai estar ao ar livre, passeando, se divertindo, tendo essa oportunidade de se desenvolver. Isso não deveria ser uma atribuição apenas da escola, né? E existem muitas oportunidades que a família pode aproveitar para fazer dos momentos de brincadeira momentos de interação, momentos de desenvolvimento das relações que se estabelecem entre pais e filhos, se apropriando da brincadeira como uma ferramenta. Porque é nesse momento de infância, de brincadeira, que o adulto, que o pai, que a mãe se mostra para a criança como ele realmente é. É nesse momento que se fortalecem os vínculos. Vínculos que vão ficar para toda a vida. Ah, tão simples e tão completa. A brincadeira é, por lei e direito, a ocupação que eles precisam para viver. E tão alegremente vão crescer sem sequer perceber. A brincadeira é algo muito criativo e que coloca nas crianças o que eles podem viver no dia a dia de maneira gostosa. Se eu quero trabalhar os números, eu posso sair no pátio e trabalhar em roda, quantificando o número de crianças, o número de brinquedos, e quando eles voltam para a sala, eles já trabalham os números de maneira muito fácil. Todos os dias eles têm um momento de parque, né? Que é um momento que eles vão para o parque sob a supervisão da professora e da auxiliar, mas eles brincam ali por iniciativa deles. Eles escolhem o brinquedo, a brincadeira, o parque vai brincar junto. A brincadeira livre é para você criar, para você ter espontaneidade, porque muitas vezes a criança ela não tem essa espontaneidade. É necessário, todos os dias eles têm esse momento do brincar livre, para que eles possam prazerosamente desenvolver a autonomia, porque na hora da brincadeira livre, eles criam as suas próprias brincadeiras. Na hora da brincadeira livre, eles criam as suas próprias regras. Isso também é aprendizado, isso também é formação desse indivíduo que está tão ali imaturo, mas que nós já estamos colocando sementinhas de valores e de princípios assim muito importantes e que eu diria essenciais, elementares, e que se você não desenvolve nessa primeira idade, fica mais difícil você desenvolver posteriormente. Mas eu poderia dizer que a brincadeira livre, o principal motivo é para que a criança descubra autonomia, senso de liderança, ela se desenvolva como indivíduo.
Nós temos projetos na escola, né? Então a gente tem ali pintado no chão amarelinha, a gente tem corda, a gente tem bambolê, a gente tem várias brincadeiras, vários brinquedos que estimulam essas brincadeiras. E normalmente a gente tem um projeto durante o ano que a gente faz assim, brincadeiras do tempo de criança. Hoje, o mundo que nós vivemos, as crianças são muito estimuladas de maneira digital. Elas são estimuladas de uma maneira muito ampla com o computador. E se nós ficarmos ali só no papel, no lápis, eu não consigo alcançar o desenvolvimento completo deles. Então, para trazer esse desenvolvimento por completo, eu trabalho com algumas brincadeiras, retornando às brincadeiras de antigamente. Aprender com coisas simples, imaginar e criar. Perceber que precisamos de pouco para arrancar sorrisos, despertar emoções e desbravar o nosso cérebro. E por todos esses motivos, sim, a escola é lugar de brincar. A escola pode ajudar com orientações aos pais, mas também ela pode inserir na sua proposta de trabalho a brincadeira como algo, como um dos seus conteúdos, né? Uma ideia que a gente observa que pode funcionar bastante, já observei em alguns contextos escolares, seria o recreio dirigido, onde as crianças, ao invés de estarem soltas, né, correndo, cada uma por sua própria conta, ter alguém com um monitoramento, com uma oferta de brincadeiras variadas, onde a criança possa aproveitar para se relacionar socialmente e também se desenvolver brincando. E uma outra forma seria priorizar um pouco mais o lúdico dentro dos próprios conteúdos acadêmicos. É muito possível se trabalhar aula de matemática pulando corda ou amarelinha e assim sucessivamente, né? Outras coisas podem ser exploradas aí de acordo com a consciência de educadores que priorizam o desenvolvimento global da criança. A brincadeira dirigida é a brincadeira onde nós trabalhamos conceitos. É onde eu tenho um objetivo a seguir. Não que na brincadeira livre ele não tenha o seu objetivo, mas naquela brincadeira especial eu tenho um objetivo a seguir. Vamos supor, hoje eu quero trabalhar com números, hoje eu quero trabalhar com cores, hoje eu quero trabalhar com lógica matemática, hoje eu quero trabalhar nomes de animais, hoje eu quero trabalhar... Então a brincadeira dirigida serve para este momento. Ela faz brincadeiras de perguntas, ela faz brincadeiras de brincar, ela dá uns joguinhos pra gente brincar, ela dá jogo da memória pra gente acertar com ela. A minha professora dá muitas brincadeiras pra gente. Nós realizamos atividades direcionadas porque a gente tem objetividade, né? Nós estamos num contexto escolar, num contexto educativo e trazer as crianças para brincar sem nenhuma direção é algo que o pai pode fazer em casa, que uma outra pessoa pode fazer. Mas como a nossa formação, ela nos dá amparo, ela nos dá respaldo para que a gente crie situações para direcionar essas brincadeiras para o aprendizado. Para trabalhar o meio ambiente, que foi uma matéria muito interessante que nós trabalhamos esses dias, nós buscamos trabalhar o pé de lata, que é uma maneira de reciclar, que é algo que o nosso planeta está precisando, e uma maneira divertida de estar reciclando, que eles mesmos produziram o seu brinquedo. E foi interessante que o meu aluninho virou assim: nossa, professora, você é muito inteligente, porque minha mãe vai ficar muito feliz com você, porque você não gastou dinheiro nenhum com esse brinquedo, não precisei comprar na loja um brinquedo caro e eu me diverti muito brincando. Eles ficam eufóricos porque o jogo traz alegria, né? Traz satisfação, traz socialização, é divertido. Então, assim, vai trazer aprendizagem, mas também vai trazer momentos agradáveis. Então, eles ficam eufóricos mesmo. E especialmente se eles vão confeccionar o brinquedo. Aí é mais divertido ainda. Na brincadeira, especialmente ao ar livre, a gente trabalha a lateralidade, nós trabalhamos a questão da socialização, da iniciativa, nós trabalhamos a questão motora, né? A criança entra em contato e conhecimento com o próprio corpo, com o corpo do colega, ela conhece as potencialidades dela, ela passa a conhecer os limites.
Então, ela se conhece, ela se autoconhece. A criança que brinca e ela tem essa liberdade, essa expressão de corpo, ela aprende a ter equilíbrio, ela aprende a gerenciar o próprio corpo e ela também descansa, se diverte, e isso é importante. A criança ela precisa brincar sempre, sempre. Primeiro porque a brincadeira ela estimula a saúde física da criança, a brincadeira ela estimula a saúde emocional dessa criança e a brincadeira ela também é uma ferramenta de incentivo e de estímulo para o desenvolvimento cognitivo. Segundo momento, a brincadeira, ela vai, com o passar dos anos, conforme a criança vai crescendo, a brincadeira ela vai também sendo o quê? Anulada da vida daquela criança. Se ela não aproveitar ao máximo esse momento, vai ser um adulto que vai ter falta desse alimento, porque a brincadeira ela forma uma criança, ela forma essa criança para a vida adulta. Tanto desenvolvendo força física, né? A gente diz a coordenação motora ampla é desenvolvida na brincadeira. A gente também tem o senso de lateralidade, a criança saber o lado dominante, o lado que ela tem mais força, saber o que é direito, o que é esquerdo, o que é frente, o que é trás. Isso você ensinar num contexto dentro de uma sala, sentado, apenas mostrando figuras, não faz muito significado para uma criança, mas você ir com ela para um ambiente livre, aberto, ensinar para ela direita, esquerda, frente, trás, corre, para, é muito mais fácil ela digerir essas informações, que serão elementares, que serão assim essenciais para o restante da vida dela. E como cristãos que somos na escola, nós acreditamos que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. Então nós devemos ensinar de uma maneira ampla. Nós devemos ensinar detalhadamente cada coisinha de uma maneira divertida, tudo que eles podem enfrentar na vida. Eu fico muito feliz que na escola, a escola também seja uma extensão destes nossos desejos em casa, né? Nossos parâmetros e a nossa proposta de educação em casa. A educação adventista se preocupa em proporcionar às crianças momentos de brincadeira, momentos dirigidos de atividades específicas que trabalhem a brincadeira, a coordenação, a socialização, porque nós estamos formando seres integrais, né? Nós estamos formando pessoas para que elas tenham saúde mental, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. E para isso, esse ser tem que estar completo, ele tem que estar bem cuidado de uma forma geral.